Estão dizendo por aí que o padre Policarpo não é padre de verdade, que ele é padre de uma igreja cismática que não é ortodoxa, portanto não é canônica. Estão dizendo por aí. Bom, foi essa a informação, não exatamente com essas palavras que um inscrito veio me trazer a notícia comentando num dos meus vídeos. Então, cordiais saudações. Eu sou o Padre Policarpo. Bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Vamos falar aí da canonicidade das igrejas, porque assim, na linguagem de muitos convertidos ortodoxos, né, porque isso é só no mundo dos convertidos mesmo, tá? E muitos desses convertidos entraram ainda ontem na ortodoxia, não sabem nada de ortodoxia, acham que sabem, né? Tem mais uma uma piedade tosquinha, né? Uma piedade tosca, uma coisa mais parecida com uma piedade de capela, nem conhecem a liturgia, né? Não conhecem liturgia, não conhecem teologia, não sabem o grego e querem opinar naquilo que não sabem, né? Ouvindo talvez outros leigos ignorantes e talvez até padres ignorantes, tão ignorantes quanto eles ou até mais, né? São guias de cegos, cegos guiando cegos. E na teologia desses senhores, na sua linguagem teológica, muitos desses cidadãos acreditam que uma igreja que não esteja ligada, que tenha comunhão com os patriarcados, que tenha lá a chancela patriarcal, essa igreja não é uma igreja verdadeira, essa igreja não tem sacramentos, essa igreja não tem sucessão apostólica, então um bispo sagrado por uma igreja não canônica, ele não é bispo, logo não é sucessor dos apóstolos, logo não pode comunicar a sucessão apostólica, e aquele que recebeu a dita sucessão apostólica inválida não pode sagrar outro bispo. E se sagrado, esse bispo ordenar um padre, ele não é padre e, portanto, a sua Eucaristia é inválida. Não passa de pão e vinho, e assim com todos os sacramentos. Muitos pensam assim. Por isso resolvi fazer este vídeo respondendo aí às objeções, essa coisa aí não canônica e não sei o que e tudo mais. Vamos falar do Gabriel Rocha. Inclusive o Gabriel Rocha, ele deu origem à igreja polonesa aqui no Brasil, tá? Ele foi um metropolita português que deu origem à igreja polonesa aqui no Brasil. E que essa igreja no Brasil, ela já foi uma igreja não canônica, tá? Porque tinha padre antes de se vincular à igreja polonesa, essa igreja, essa comunidade era não canônica, tinha padre não canônico, depois que foi regularizada a situação, tá? Então tudo que eu estou falando aqui é documentado, pode ser consultado na internet, nada do que estou falando aqui é mentira, tudo é real, tudo é documentado. Então vamos lá, né? Gabriel da Rocha, é o Dom Gabriel. Eu vou lendo e, quando for necessário, eu vou comentando. Gabriel, João Gabriel, Dr. Eduardo Henrique Pinto da Rocha, no século. Nasceu em 1938 e faleceu, adormeceu em Cristo em 1997. Foi bispo da Igreja Ortodoxa Polonesa. Vamos para a sua biografia. Como vocês podem ver, é da Orthodox Wiki, ou Orthodox Wiki. Nasceu em Lisboa em 1938, foi recebido como monge em 1966. Em 1968 é ordenado diácono, presbítero exaltado ao arquimandritado. É ainda abade no mesmo ano. Em 1975 é nomeado administrador
episcopal para Portugal, tendo feito parte do Conselho Episcopal de Sua Eminência, o arcebispo Antony Bartoshevich de Genebra, da Igreja Ortodoxa Russa no exterior desde 1968. Funda em Paris, França, em 1973, o Instituto Ortodoxo de Teologia São Leão Magno, inscrito na Academia de Paris, sendo seu primeiro reitor. Em 18 de junho de 1978, domingo de Pentecostes, recebe em Atenas, Grécia, a Basílica do Mosteiro da Ascensão em Capandrite, a sagração episcopal das mãos do arcebispo de Atenas e de toda a Grécia, Auxêncios I. Lembrando que Auxêncios I não é o bispo dito canônico, não é o bispo da igreja oficial, da igreja estatal da Grécia. Tá? Auxêncios foi um bispo vétero-calendarista, ou seja, para os nossos opositores de uma igreja não canônica, e para muitos desses opositores sem sagração válida. Guardem essa informação. Tendo este sido assistido pelo metropolita Gerontius da Salamina e o metropolita Antônio de Mégora, veio para Portugal como arcebispo metropolita de Braga e Lisboa, exarca do primaz de Atenas para a Europa Ocidental, da Igreja Velho Calendarista Grega, tornando-se membro do Santo Sínodo da Igreja Velho Calendarista Grega. Mais tarde aceita as chamadas que não nos interessa, que estavam de aparição. Vamos continuar. Aos 17 de março de 1984, o metropolita Gabriel, juntamente com o bispo Dom Tiago de Coimbra, estabelecem a metrópole ortodoxa de Portugal, Espanha e Europa Ocidental, tendo recebido alguns meses mais tarde, em 27 de setembro de 1984, o tomo de autonomia da referida metrópole, das mãos do arcebispo Auxêncios, ficando o metropolita Gabriel como arcebispo metropolita primaz e fundador da referida metrópole. O metropolita Gabriel, ao estruturar a nova metrópole, que se estendia de Portugal até a Itália, nomeou como diretor dos assuntos externos da igreja a um bispo da sua confiança, que ele mesmo tinha consagrado como bispo em 9 de setembro de 1984, ou seja, o atual metropolita Evlógius de Milão. Até os finais da década de 80, a metrópole entra em conversações através do bispo Evlógius com o Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa Polaca, o qual aceitou receber sob sua proteção a dita metrópole. Porém com um problema, pois só aceitou receber aos bispos portugueses e não italianos ou residentes em Itália. Então, o metropolita Gabriel abandona sua primazia dentro da metrópole ortodoxa da Europa Ocidental, juntamente com todos os bispos portugueses, para ser acolhido dentro da Igreja Ortodoxa da Polônia. Esse parágrafo que eu vou ler agora é muito importante. Em 1988, o senhor Dom João Gabriel, não sei por que colocaram senhor, porque a palavra dom já é senhor. Em 1988, Dom João Gabriel é recebido com toda a Igreja Católica Ortodoxa de Portugal, no seio das igrejas canônicas ortodoxas, pela mão paternal de sua santidade, o metropolita Basílio I de Varsóvia, da Igreja Ortodoxa Autocéfala da Polônia, ao passar a ser uma província eclesiástica com direito de assento no Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa Polaca, passando a estar em comunhão com
todas as igrejas ortodoxas canônicas, sem necessidade de ser reconsagrado, pois foi reconhecida a validade da sua sagração episcopal. Vou ler de novo. Dom João Gabriel foi recebido lá na igreja polaca. Não estou lendo, só estou comentando. Dom João Gabriel foi recebido pela igreja polaca, estando em comunhão com todas as igrejas canônicas. Agora, vou ler de novo. Sem necessidade de ser reconsagrado, pois foi reconhecida a validade da sua sagração episcopal. E quem o sagrou? Auxêncio I, que era da igreja vétero-calendarista, ou seja, uma igreja não canônica, e para muitos de nossos ortodoxos, que se acham campeões da fé, é uma igreja inválida, uma igreja sem sucessão apostólica. Portanto, esses que pensam que uma igreja não canônica, entre aspas, que uma igreja não canônica não tem validade sacramental, então eles deveriam reconhecer que Dom João Gabriel, ao não ser reconsagrado como bispo, ele não era bispo de verdade. Pois se ele foi sagrado por um bispo não canônico, então, se ele não era canônico, então ele não era bispo. Então ele deveria ter sido reconsagrado, como não foi, segundo a mentalidade de muitos ortodoxos aqui do Brasil. Se ele não foi reconsagrado, então ele não era bispo. Então, ou seja, como é que eles explicam esse mistério? Que uma igreja não canônica teve a validade da sagração reconhecida. Ora, se a sua sagração foi reconhecida como válida, então Dom João Gabriel já era bispo antes de entrar em comunhão com a igreja polaca. E se ele era bispo antes de entrar em comunhão com a igreja polaca, então todos os padres que ele ordenou antes de entrar em comunhão com a igreja polaca os padres que foram ordenados foram verdadeiramente ordenados sacerdotes. E os bispos, ou pelo menos um bispo que está aqui no texto, que ele ordenou, verdadeiramente bispo. E se seu episcopado foi reconhecido como válido, porque foi pela igreja polaca, significa que Auxêncio I foi verdadeiro bispo, sucessor dos apóstolos. Ou seja, Dom João Gabriel recebeu a sucessão apostólica de uma igreja não canônica e a sua sagração foi reconhecida pela igreja polaca. Ou seja, já aqui acaba com essa teologia de mendigo, essa teologia de indigente desse pessoalzinho que se acha a última bolacha do pacote. Tá? É isso que eu queria mostrar aqui. Esse era o ponto. Então com essa atitude do metropolita da igreja da Polônia, da igreja autocéfala, que recebeu Dom João Gabriel e os outros bispos portugueses, ficou evidenciado que as ditas igrejas cismáticas têm sacramentos verdadeiros, têm ordens verdadeiras, têm episcopado e, portanto, têm sucessão apostólica. Porque, de modo contrário, Dom João Gabriel teria sido reconsagrado como bispo, ou seja, começaria do zero. Então, tudo que ele tinha feito anteriormente seria inválido, inclusive a Eucaristia e todos os outros sacramentos. É isso.
Fico por aqui. Quem gostou, deixa um like. Isso é muito importante para o engajamento do canal. A cada curtida, a plataforma entende que esse vídeo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Se você é inscrito no canal, deixo o convite para se tornar membro do canal, ajudar o canal a crescer mais e mais. Você contribui lá, sendo membro, você tem vídeos exclusivos para os membros do canal. E outros privilégios. Fico por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.